Olá, alunos da Mediação Tecnológica, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Sociologia e hoje o nosso assunto continua sendo sobre o tema política e sociedade, né? E hoje a nossa aula vai seguir essa sequência ainda sobre esse tema de política, só que agora falando um pouco mais sobre a democracia, sobre a cidadania, né? Então, aqui a nossa aula continua nessa temática, mais à frente a gente vai dar uma guinada para outros temas, a gente vai falar um pouco sobre outros temas da sociedade, e aí a gente vai relembrando esses assuntos que vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar, né? Nos grupos de amigos, na escola, nas aulas de história, nas aulas de geografia, e aqui na sociologia a gente traz também com uma reflexão mais sociológica, tá bom? Então vamos aqui para o nosso quadro. Hoje a aula vai ser sobre governo e sistemas de governo, né? Na nossa próxima aula, que é a aula 4, aqui nós vamos falar sobre cidadania, tá? Eu confundi aqui, porque eu estava mexendo na outra aula e acabei achando que era essa aula 3. Mas hoje a gente vai continuar falando sobre Estado e governo. Nós vamos falar sobre sistemas de governo, nós vamos falar sobre formas de participação política através de partidos, de sistemas, né, eleitorais, como funcionam os sistemas partidários, como funciona o sistema eleitoral e como a gente pode identificar algumas questões da formação do Estado brasileiro, tá? Então aí são os temas da nossa aulinha de hoje. Muito bem! Nós começamos, então, falando sobre governos e sistemas de governo. A gente tem, no Ocidente, várias formas de governar um país, tá? Não existe apenas uma forma, existem algumas formas diferentes, com atores sociais, atores políticos, que vão formar, né, os sistemas e os regimes de governo. Então, a gente vai entender um pouco a diferença entre formas de governo, regime de governo e sistemas de governo. São coisas diferentes, vocês vão ver aí que tem uma grande diferença, tá? Mas antes a gente começa com essa definição do que seria, então, o significado da palavra governo, né? No caso aqui, o governo é um elemento transitório do Estado. Ele é um grupo que está no comando, né? O grupo desse governo, que no caso da democracia é um governo eleito, ele vai governar durante um certo período de tempo, que vai ser variável para cada país, tá? No caso brasileiro, nós temos eleições aí de 4 em 4 anos, então de 4 em 4 anos, nós temos um governo que pode ser diferente, né? Ou pode ser a continuidade, já que nós também aprovamos a possibilidade de ter reeleição. Com a reeleição, então, o governo pode tentar a reeleição e continuar mais 4 anos no governo, que nesse caso, então, seria 8, 4 mais 4, não é isso? Então, assim, o governo é um elemento que é transitório, ou seja, ele pode estar como ele pode sair, tá? Ele vai comandar um estado por um tempo determinado. Isso quer dizer o quê, galera? Presta atenção aqui, tá? Presta atenção que isso é importante. Que o governo muda, porém o Estado permanece. Quer dizer o quê? Que o Estado é um elemento que ele não se dissolve. Dificilmente você vai ver na história um Estado se dissolver. Ele pode até ser anexado no futuro, dependendo de uma guerra, por exemplo, que a gente está vendo aí na Ucrânia, pode fazer com que o próprio país seja anexado à Rússia. Não sabemos ainda qual vai ser o final desta guerra, mas isso pode acontecer, tá? Ele pode ser anexado, como outros territórios foram anexados a outros países, né? Mas, em geral, o Estado não se dissolve, o Estado permanece. O que vai mudar é o governo, ok? Lembre-se disso que é muito importante. Então, vamos seguir aqui, ó. Bom, só relembrando isso, o Estado ele é administrado por um governo, que é um grupo de pessoas, seus ministros, né? O presidente da República,
os chefes de cada parte da instituição no Brasil, e aí por aí vai, né? Então, o nome do Estado, ele não se dissolve, né? Ele é um instrumento de abstrato que representa aquele território. Por exemplo, o território brasileiro, o Estado brasileiro, ele não vai se dissolver. Nós podemos até ter crises políticas, pode acontecer de um governo ser questionado, de um governo, enfim, de ter vários conflitos institucionais, crises, como já aconteceu e acontece de vez em quando. Mas o Estado brasileiro, ele não se desfaz. O que pode se desfazer é um governo, o Estado não, tá? Só para vocês terem uma ideia de como o Estado ele é sólido, né? O Estado é muito sólido, então é importante vocês terem isso em mente, certo? O Estado brasileiro vai acabar, vão morrer, nós vamos ser anexados em outros países. Dificilmente isso vai acontecer, até porque nós temos um território muito grande, um dos maiores do mundo é o território brasileiro. Então, é muito difícil isso realmente acontecer, tá? Bom, aí a gente tem algumas formas de governo. Como eu disse, o Estado está aqui, ó. O Estado existe e ele não vai se dissolver. Mas o governo, ele pode ser diferente? Pode. Pode sim. Ele pode se dissolver, ele pode mudar ao longo da situação, né? Então, a gente tem que entender aqui. A monarquia, aristocracia e democracia são algumas formas de governo que foram trabalhadas lá na antiguidade grega, tá? Que é pelo nosso querido Aristóteles. Aristóteles era um pensador muito importante que vocês devem ter estudado aí em filosofia, em história, talvez na geografia, mas na sociologia a gente também estuda o Aristóteles, tá? Ainda mais quando nós falamos das teorias gregas, né? Então, a gente tem aqui os ideais e as corrompidas, ou seja, os modelos ideais de governo e os modelos que não são ideais, os modelos corrompidos. Então, a gente tem aqui a monarquia, a aristocracia, a democracia, são os modelos definidos aqui pelo Aristóteles. A tirania, a oligarquia e a demagogia seria a corrupção, ou seja, o lado ruim dessa forma de governo. Então, a gente tem aqui a monarquia, que é o governo de um só, em proveito de todos. Então, a monarquia tem a ideia de um cabeça de tudo, que seria o monarca, né? Aquele que tem uma centralização política nele. Mas quando esse governante ele passa a ser tirano, ele passa a ter ações desproporcionais, ações que não beneficiam a maioria da sua população, quando ele corrompe, quando ele persegue, quando ele mata. Então, esse sistema deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma tirania, que é o governo de um só, em benefício próprio ou de uma minoria, ou seja, quando ele vai lá e só ajuda os amiguinhos dele, só ajuda os do grupo dele. Os outros ele deixa ao léu, sem ajuda, sem atender os desejos da sua população. Então, esse governo passa a ser tirano, né? E nós tivemos vários tiranos ao longo da história, vários governos tiranos, governos que não atendiam em favor da sua população, que deixou então de ser um monarca e passou a ser um tirano, tá? A aristocracia seria o governo de uma minoria em proveito do geral. Então, um pequeno grupo de pessoas aristocratas, né? Que vai trabalhar para beneficiar o maior número, né? A maioria da sua população. Só que aí, quando esses aristocratas começam a fazer ações que só beneficiam o seu próprio grupo, não, e deixa de atender o anseio da sua população, eles deixam de ser aristocratas e tornam-se uma oligarquia. Então, oligarcas, né? Eles deixam de ser aristocratas para se tornar oligarcas. Ou seja, esse governo, então, deixa de ser uma aristocracia e passa a ser uma oligarquia, que seria um governo de
minoria, de uma minoria para beneficiar a si mesmo. Só aquele grupinho, entendeu? Só aquela panelinha. Então passa a ser uma oligarquia. No Brasil, a gente tem algumas críticas a alguns tipos de governo que passaram a ser uma oligarquia, que passaram a beneficiar pequenos grupos e deixando o restante da população fragilizado. Né? As oligarquias antigas aí, lá da colonização, né? Os oligarcas lá de algumas regiões do Brasil que tinham esse tipo de ações. E nós temos aqui a democracia, que a democracia, todos nós conhecemos, é o governo da maioria em benefício de todos. Não só de um grupo, não só de quem votou nele, não só de brancos ou não só de negros, de todos. Então, a democracia é o sistema mais utilizado no Ocidente, né? A forma de governo, desculpa. A forma de governo mais utilizada na nossa região aqui do Ocidente. Só que quando esse governo da maioria são manipulados, fazem ações erradas, corrompem, né? Não atendem o desejo da sua população e as necessidades, ele passa a ser o quê? Uma demagogia, que seria um governo da maioria que manipula, que é manipulada pelos demagogos, aqueles que só têm um discurso democrático, só tem o blá blá blá, entendeu? Mas na prática eles fazem tudo diferente. Então eles não são democratas, são demagogos, certo? Anotado aí, ficou claro para vocês as corrupções dentro de cada forma de governo? Então vamos passar. Bom, o governo é uma autoridade, sim, que deve ser respeitada, né? Que administra o Estado. As formas de governo definem, né, são definidas pelas maneiras de relações que há entre os governantes e os governados, né? Só que existem aí dessas que eu passei para vocês, duas que são consagradas dessas formas de governo, que foram historicamente sendo consagradas, sendo vistas como as principais. A primeira delas está aqui, pela imagem você já consegue identificar, que é a monarquia, né? Tá aí a Rainha Elizabeth, que morreu esse ano, né? Faleceu esse ano. O seu esposo, o rei Filipe, que também morreu antes dela, faleceu antes, né? Então são símbolos aí de uma monarquia, que é a monarquia da onde, gente? Vocês sabem, né? É a monarquia do Reino Unido, a monarquia britânica. Então, é uma das monarquias mais conhecidas no mundo. Existem outras, mas eles foram os mais, né? Os mais, as celebridades da monarquia, né? Então, a gente tem aqui o exemplo. Mas como que se funciona, hein, gente, na prática? Porque a gente só vê a pompa, né? Os bonitos aqui arrumado, né? Com a roupa de gala. Mas como é que funciona uma monarquia num país, numa região, né? Como Inglaterra e todo o Reino Unido? Vamos ver? Bom, então, a monarquia ela pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ser uma monarquia absolutista ou ela pode ser monarquia constitucional. Bom, no primeiro caso, as absolutistas vieram antes. São as primeiras formas de governo, né? Monárquicos. As absolutistas foi até o século XVIII. Depois, elas diminuíram, elas acabaram, porque o poder do governante, nesse caso, ele é vitalício e hereditário. Né? Na monarquia, não existe eleição para rei. Não existe eleição para rainha. Por exemplo, a Rainha Elizabeth morreu. E agora? Vai vir outra Rainha Elizabeth? Vão eleger uma outra rainha? Não. Não, porque toda essa construção da monarquia se traz pelas heranças familiares. Então, é hereditário, tá certo? No modelo constitucional, continua tendo a figura do rei, do monarca, do rei e da rainha, dos príncipes, né? Duques, enfim, vários títulos que tem dentro da monarquia. Mas aí, esse poder do monarca, ele não é mais absoluto, como era nas absolutistas. Ele é limitado. Então, ele passa a ser, digamos assim, um chefe de Estado e não um chefe de governo, porque quem vai governar
nesse sentido aí, vai ser os parlamentos e gabinetes, tá? Então, na monarquia constitucional ou parlamentarista, quem vai governar é o parlamento, e aí sim nós temos eleições, não para o monarca, certo? Então, gente, nesse caso, a monarquia, ela passa a ser diferente e adotada esse modelo parlamentarista em quase toda a Europa, né? Então, a gente tem aí esse modelo. Aqui a gente está falando da república. A república é diferente da monarquia. Por quê? Porque ela se opõe primeiramente à forma monárquica, não concorda com esse tipo de forma de governo. Eles rejeitam o papel dos governos aristocráticos e oligárquicos, porque beneficia apenas um pequeno grupo, né? E dentro das ideias republicanas, os benefícios devem se estender a todos. Então, a gente tem, nele, nós temos a figura já que vocês conhecem, que é a figura dos presidentes e dos primeiros ministros, né? Que são eleitos por períodos determinados. Tem uma outra questão aqui para a gente perceber, para a gente falar, que pode existir repúblicas parlamentaristas, tá? Que aí tem a figura do parlamento também, mas mais adiante a gente vai falar, tá bom? Então tá aí, a república e a monarquia são as principais formas de governo, né, que existem no Ocidente. Se você for ver um país, você vai ver ou ele é monarquia ou ele é república, tá? E aí a gente vai conhecer agora os sistemas de governo. Então, dentro de uma república, pode ter mais de um sistema de governo? Dentro de uma monarquia, pode ter mais de um sistema de governo? Vamos conhecer, sim ou não? Vamos lá ver, então. Bom, o sistema de governo vai depender, então, aí da relação dos poderes, legislativo e executivo, aqueles que criam as leis e aqueles que executam. Então, a gente tem dois tipos de sistema de governo que predominam no nosso Ocidente, que é o sistema presidencialismo e o sistema parlamentarismo. Então, os dois são muito utilizados no nosso Ocidente. E aqui na América Latina, o mais predominante é o presidencialismo, né? Vamos conhecer qual é o papel de cada um deles? Vem aqui comigo, preste atenção, gente, que isso é importante. A gente começa então pelo presidencialismo, né? O que é o presidencialismo? Bom, com o presidencialismo a gente tem então a figura das eleições. A cada 4 anos, como é o caso do Brasil, nós temos as eleições presidenciais, direta ou indireta, né? Por um tempo determinado. E o presidente da República, no caso aqui no Brasil, né? Como é que é o papel dele ou dela? O que eles fazem? Bom, o presidente ele vai exercer a função executiva, ou seja, ele vai executar ações no Estado, e ele acumula 2 funções. Ele tanto é o chefe de Estado, ou seja, o representante do Estado em qualquer lugar do mundo, em qualquer reunião, né? Mas também ele é o chefe de governo, é aquele que vai escolher os seus ministros, é aquele que vai determinar políticas públicas, vai propor políticas públicas, tá? Então, esse presidente, ele vai ter essas 2 funções. Já o presidente também tem o poder de escolher os seus ministros, ele pode escolher os seus ministérios, quantos ministérios vai ter, quanto ele acha necessário, que deve ter. Aqui no Brasil existe uma grande discussão do número de ministérios que são necessários para um bom governo. Então, assim, alguns defendem mais ministérios, outros defendem menos ministérios. Isso vai depender muito de quem está no comando. Então, a gente tem aí o presidente que vai comandar e que vai escolher quantos ministérios vai ter e quantos ministros, certo? O ideal é que haja uma independência entre os poderes. Então, a gente tem uma independência porque nós temos uma eleição para o executivo e também temos uma eleição para o legislativo, que são desvinculadas. Por quê, pessoal? Professora, por que tem uma eleição para escolher deputado e tem uma eleição para escolher presidente? Em tese, o governo, o presidente,
ele não deve ter o vício de ter uma influência na escolha dos deputados, porque ele precisa realmente, na democracia, o que se tem é esse diálogo entre os diferentes. Então, assim, a relação entre o presidente da República, a presidente, e o Congresso é uma relação de diálogo, não necessariamente é uma relação impositiva. O presidente não pode mandar no Congresso, nem tampouco o Congresso pode mandar no presidente. Então, ele tem que existir uma articulação política. Então, vocês vão ver aí muitas pautas, né, nos jornais, nos lugares, em que o presidente propõe uma ação, uma política, e dependendo do tipo de ação que ele vai propor, ele precisa da aprovação do Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, né? Então, aí no final, se for aprovada, aí sim é sancionada pelo presidente ou vetado, né? Então, assim, só para vocês terem essa noção como uma relação é complexa, o executivo, que no caso é o presidente, e o legislativo, eles devem ser independentes. Eles não podem ter uma relação, né, como é que eu posso dizer, uma relação de muita proximidade para que não haja aprovação de vícios, começa a virar uma relação viciosa. E aí tudo que vai para o Congresso, o presidente rejeita, a casa rejeita, ou tudo que vai aprovado de olhos fechados. Tem que tomar cuidado com isso, porque a relação é complexa, vai ter os contrários, uma democracia é assim. Vai ter discussão, vai ter discordância e depois se chega a um denominador comum, tá certo? Então, que vocês fiquem ligados aí, porque vocês podem ver nos noticiários e não entender, mas professora, por que o presidente propõe as coisas, ele não pode pegar a caneta e assinar, não? Pode, depende do quê, né? Aí a gente tem portaria, tem medida provisória, temos PECs. Vamos pensar aqui, para um dia a gente fazer uma aula sobre isso, a diferença entre PEC, medida provisória, portaria, tá? Para que a gente possa entender as diferenças e por que certas coisas têm que ir para aprovação no Congresso e outras não precisam, apenas a canetada do presidente lá já assume, tá bom? Voltando aqui para o nosso slide, a gente vê então essa relação, né, entre esses agentes. Agora, no parlamentarismo, que não é um sistema de governo que nós utilizamos, mas é interessante também a gente conhecer. No parlamentarismo, existe muita interação entre o legislativo e o executivo, né? Já nessa forma nesse sistema, a gente tem uma separação muito clara aí. Lembra que o presidente da República, ele é chefe de Estado e chefe de governo? Pois é, já aqui no parlamentarismo não é assim que funciona. O chefe de Estado é o presidente ou monarca. Geralmente lá a rainha Elizabeth era chefe de Estado. Mas o chefe de governo é outra pessoa, tá? Geralmente é o primeiro-ministro ou chanceler. Eles geralmente chamam de chanceler. Ah, o chanceler alemã é Angela Merkel. Ela era chanceler. Ela era chefe de governo. Por quê? Porque na Alemanha funciona o quê? O sistema parlamentarista, né? Não é o presidencialismo. Eu não lembro bem. Peraí, eu vou tirar essa dúvida daqui a pouco, tá? Então, quem governa é o parlamento, por meio do gabinete. Entende? Então, nessa questão aí, você tem aí uma diferença, né? Que a gente tem a figura do parlamento. No presidencialismo, não existe isso, né? Então, a gente precisa entender que há diferenças, tá, entre eles. O gabinete é constituído pelo primeiro-ministro e pelos seus demais ministros. Então, você tem aí um sistema que já é diferente do nosso, né? Que não tem primeiro-ministro, existe ministro sim, né? Existe os ministros dos ministérios, né? O Ministério da Educação, o Ministério dos Esportes, o Ministério da Justiça, mas o papel deles é diferente, tá? Alguns instrumentos importantes que a gente deve pensar
que há um princípio de responsabilidade ministerial, tá? E que existe sim constitucionalmente a dissolução, a possibilidade de dissolução do parlamento, tá? Isso pode acontecer, mas isso é muito, 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 muito difícil. Gente, tirando a dúvida de vocês aqui, ó, a Alemanha é uma democracia constitucional federal, né, que foi criada em 1949, e ela é uma república parlamentarista. Então, acertei. Nós temos a figura do chanceler eleito pelo parlamento. Lá também, na Alemanha, as eleições para o parlamento acontecem de 4 em 4 anos pelo voto popular, tá? Então, existe sim, o sistema deles é parlamentarista. Muito bem, só para tirar essa dúvida de vocês aí. Então, gente, no parlamentarismo a gente tem o chefe de Estado, a gente tem o primeiro-ministro, o gabinete e o parlamento, tá? O chefe de Estado escolhe o primeiro-ministro, no caso ali a rainha da Inglaterra, o ministro escolhe o seu gabinete, né? E o parlamento aprova ou não o gabinete que foi escolhido. É assim que funciona no parlamentarismo, tá? Agora a gente vai aqui para a forma de participação política, como que a gente pode participar ativamente da política, né? E os sistemas eleitorais. Vamos aqui então seguir. As participações políticas são muito importantes, né, gente, para o desenvolvimento da sociedade, do Brasil, né, de qualquer estado. Elas podem ser organizações baseadas em uniões voluntárias, né, orientadas para influenciar e até mesmo conquistar o poder do Estado. Então, qualquer organização pode, como nós vemos numa democracia, você pode se reunir ou se organizar para cobrar do governo, ou até mesmo para eleger representantes para os seus interesses, né? Então, assim, nessas forças políticas da luta de institucionalização, a gente sempre haverá, numa democracia, né, o governo ancorado por essas duas frentes, os que sustentam, que são os da situação, ou seja, o governo que foi eleito, e os que contestam o que o governo eleito faz, que é o da oposição. Então, numa democracia é normal haver oposição, não é normal não ter nenhuma oposição e ser ditadura, isso não é democracia. Mas você ter lá esquerda, direita, centro, a pessoa, eu me considero de esquerda, por isso, isso e isso, eu apoio o governo. Ah, não, mas eu sou de direita, eu não gosto da esquerda, eu acho que a direita é isso, isso e isso, então eu discordo do governo, enfim. Dentro de qualquer lugar, nos Estados Unidos existe a direita e a esquerda, né? Na Alemanha existe direita e esquerda, no Brasil existe direita e esquerda. Então, qualquer democracia, gente, vai ter grupos contrários. É normal, é saudável, até para trazer um equilíbrio para a própria sociedade. Porque se todo mundo pensar igual, né? Onde nós vamos parar? Então, a esquerda, a direita, o centro, né, aquele que fica ali entre um e outro, talvez, às vezes gosta de algum tema da esquerda, o outro não gosta. E aí a galera que fala que são os indecisos, né, o de centro, nem um nem outro, nem direita nem esquerda, enfim. Então, a gente tem toda essa questão aí que é importante para a gente entender como é interessante a gente perceber que é normal haver, né, os contrários, né? É normal, gente. Não é normal a gente querer acabar com o contrário, aquele que pensa diferente da gente. Então, vamos lá, resumindo, né, gente? Vamos lá. Resumo. Nós estudamos até aqui formas de governo, sistema de governo e regime de governo. Bom, formas de governo no ambiente ocidental, nós temos a república e a monarquia, certo? Nós temos aqui no sistema de governo presidencialismo e o parlamentarismo, né? E nós temos no regime de governo democracia e totalitarismo. Vamos então resumir aqui. Quando a gente tem um modelo que é republicano, provavelmente nós vamos ter um sistema presidencialista e também um regime de governo democrático. Então, é natural que um país republicano, a República Brasileira,
nós somos uma república, né? Temos o presidencialismo? Temos. Temos a democracia? Temos. Então tá ok. É isso aí, tá certo? Agora aqui na monarquia, nós temos geralmente a monarquia mais comum que está existindo hoje, é a monarquia parlamentarista. Então nós temos o quê? Um sistema de governo parlamentarista. E o regime de governo é totalitarismo, quando não é o ideal, né? Mas o certo seria democracia também, tá? Então a gente também pode ter uma monarquia democrática, por que não? Né? Onde as pessoas podem utilizar-se dos instrumentos democráticos para governar também, certo? Bom, e aí como funcionam os sistemas partidários? A gente tem diferenças no Brasil, como é que é? No mundo todo é assim ou não? A gente tem diferenças. Gente, não é tudo igual, tá? Deixa eu só explicar aqui para vocês. Nós temos, principalmente no Ocidente, no Oriente também ali, alguns tipos de sistemas partidários. Nós temos os sistemas monopartidário, bipartidário ou multipartidário. Mas, professora, o que a senhora está falando de sistemas partidários? O que quer dizer isso que eu estou boiando aí nessa conversa? Gente, são número de partidos políticos, tá? Por exemplo, assim, aqui no Brasil nós temos o quê? PSDB, PT, MDB, PL, PSB, não sei se ainda existe o PSB, União Brasil, nós temos vários partidos, certo? Então, dentre esses aí, qual vocês acham que é o nosso sistema partidário? Acertou quem falou multipartidário, é isso mesmo. No sistema multipartidário, como é o caso do Brasil, existem vários partidos. Então, assim, não tem um limite para o Brasil. Ah, tem um limite de partidos, professora, para existir no Brasil? Não, não tem. Quantos partidos quiser surgir aí, se juntar, se separar, mudar nome, pode. Tudo liberado nesse caso, né? Então, nós temos os sistemas partidários que vão disputar as eleições, né, governamentais. Esse é o caso do Brasil depois da redemocratização, né, o final depois da ditadura militar. Então, a gente tem um sistema multipartidário, né, onde os partidos se organizam, lançam os seus candidatos, aí você vai ver os partidos maiores, menores, partidos que elegem mais candidatos, que vai ter uma bancada maior, né? Então, esse é um sistema brasileiro muito mais aberto nesse sentido. Agora, a gente tem outros dois aqui. Nós temos o bipartidário e o monopartidário. O mono, o nome já diz, é somente um partido. Só pode existir um partido naquele lugar. No caso, né, a gente tem um exemplo do Partido Comunista Chinês, o Partido da China. Na China, gente, não é que nem no Brasil, não. Pode ter um monte de partido, não, tá? Lá é apenas um partido político, né? E que é muito questionável por conta dessa coisa da democracia, né? O bipartidário é quando atuou apenas dois partidos, né? Como grandes forças políticas dentro de um território, né? De um estado. No caso aqui, a gente pode colocar como exemplo os Estados Unidos. Os Estados Unidos funciona assim, tá? É bipartidário. Existem os democratas e os republicanos. Ou você é de democratas ou você é dos republicanos. E geralmente, né, eles vão alternando o poder aí, principalmente nas eleições presidenciais, que aí também representam direita e esquerda lá nos Estados Unidos, tá? Lá também tem direita e esquerda, tá bom? O sistema eleitoral. A gente no Brasil, nós temos também regras para eleição, tá? Não é também tudo tão livre assim. Nós temos as eleições majoritárias e tem a proporcional. Então, o que é um sistema eleitoral? Vocês estão me perguntando, professora, já estou boiando de novo. O que é sistema eleitoral? É a forma com que os representantes são escolhidos, né? Nós temos uma legislação nacional que versa só sobre isso, né? A eleição e a legislação eleitoral. Então, essa legislação, ela orienta as eleições, estabelece nossas regras, horários, datas para a realização das eleições, né? Por que só é um dia para votar, professora? Por que não pode 2 dias? Porque está na lei e a gente tem que cumprir a lei. Ah, por que o sistema tem que ser urna eletrônica? Porque está lá na lei. Agora, se quer mudar, pode mudar. Vai depender
das forças políticas, né? Bom, então a eleição ela pode ser majoritária ou proporcional, ou seja, a eleição majoritária quem vence quem tiver a maioria dos votos, tá? E a proporcional vence, aí já é um voto de legenda, né? O voto vai para o partido ou a frente partidária de acordo com o coeficiente eleitoral. Como que funciona isso? Vamos passar aqui adiante. O coeficiente eleitoral ele é calculado por meio da divisão dos votos válidos em uma determinada população votante e pelo número de cadeiras disponíveis para a qual concorrem os candidatos. É um pouco complexo, viu, gente? Não é fácil de entender, não. Então, assim, é um cálculo que se faz para ver os partidos que têm maior bancada ou menor bancada e, assim, proporcionalmente, os candidatos que vão tendo mais votos, puxando o voto da legenda, ele vai puxar mais deputados, sabe? As eleições, elas podem ocorrer com base num sistema de lista fechada. Os partidos, escolhem os candidatos e os eleitores votam só na legenda e não nos candidatos, ou na lista aberta, que o partido escolhe os candidatos, mas estes concorrem individualmente, podendo o eleitor definir o candidato da sua preferência. Você sabe que no Brasil é lista aberta, né? A gente escolhe os candidatos e depois a gente vai vendo quem foi o mais votado e entrando dentro, né, na representatividade política. Bom, então, gente, só resumindo aqui, como que ocorrem as eleições no Brasil, tá? Nós temos dois sistemas, o majoritário e temos o proporcional. Como que ocorre o majoritário? O majoritário, a eleição é aquela que ele é eleito, a pessoa eleita que tem mais votos, e nesse caso nós temos a eleição majoritária para presidente, governador, prefeito ou prefeita, senador ou senadora, tá? Então, esses cargos aí é o sistema majoritário. Agora, para deputados federais, deputado estadual ou distrital e vereador, funciona a proporcional, tá? É aquela em que o partido que recebeu mais votos elege mais candidatos. Ou seja, um partido, vou inventar uma sigla aqui, o partido PXB recebeu mais votos na eleição, ele vai puxar mais deputado, vai puxar mais vereador, vai puxar mais deputado estadual, entendeu? Então, é assim que funciona no Brasil. Não sei se vocês já sabiam, mas se não sabiam, agora estão sabendo. Nós temos dois tipos, a majoritária e a proporcional, certo? Muito bem. Então, para a gente finalizar aqui, a nossa formação do Estado brasileiro ela é bem até organizada no papel, só que a gente tem dificuldades de fazer isso ser uma prática política positiva. Por quê? Porque a gente tem um problema de indistinção entre o público e o privado, né? Vários agentes públicos se corrompem, a corrupção é um problema muito grande. O clientelismo, que é, eu doei 1 milhão para a campanha de fulaninho, só que agora esse fulano vai ter que me ajudar, senão eu vou arrebentar com ele. Então, assim, você vê, os candidatos, os políticos vão se candidatam, mas eles já entram no governo devendo para Deus e o mundo, porque fulano foi lá e ajudou ele, então ele vai querer um benefício, né? E de vez em quando aparecem os escândalos como esse. Então, a gente tem dificuldades da atuação política na mídia, ou seja, os políticos usam a mídia também a seu favor, fica ali naquele inferno, né? Porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Então, assim, a própria mídia acaba se servindo para beneficiar ou prejudicar determinados políticos, desafetos. Então, esses são umas das dificuldades que a gente passa, né, para poder se estabelecer como um país que precisa realmente ter uma organização política melhor, né? Uma política mais saudável, digamos assim. Então, gente, está aí as nossas referências da aula de hoje. Acho que deu para aprender bastante coisa, né? Foi bem interessante a gente perceber essa questão das políticas, dos sistemas partidários, da questão do voto, como funciona majoritária, proporcional. Eu acho que isso ajuda bastante a gente a entender a funcionalidade desse grande sistema que é o nosso governo brasileiro. Então, gente, um abraço, espero vocês daqui a pouco na nossa revisão de conteúdo, tá bom? Até mais!